E a gente abre essa edição da semana voltando a falar sobre um assunto que tem um impacto imenso para todo o setor produtivo do país. A decisão do governo de restringir o crédito do PIS e da COFINS quando uma empresa compra um insumo para produzir um bem. Hoje, diversas entidades divulgaram uma nota conjunta de repúdio, em que criticam a falta de diálogo com o governo federal e pedem a devolução e rejeição pelo Congresso Nacional da medida provisória 1227, que compensa perdas fiscais da União com a desoneração da folha de pagamentos. Segundo as entidades, não há, por parte do governo, uma preocupação mínima em adotar medidas que reduzam as despesas, focando apenas no aumento da tributação. A consequência, de acordo com os órgãos que assinam a nota, é a diminuição da competitividade dos produtos brasileiros, além de ameaçar a saúde financeira das empresas, os empregos, os investimentos, o que aumentaria a insegurança jurídica e traria reflexos prejudiciais à inflação do país. O documento é assinado pela Confederação da Agricultura e Pecuária, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a Confederação Nacional das Cooperativas, a Confederação Nacional da Indústria e a Confederação Nacional do Transporte. E quem já está conectado aqui comigo para falar sobre esse tema é o João Henrique Rummel, diretor executivo da Action Relações Governamentais. Boa tarde, Rummel. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila. Mais uma vez, a satisfação de estar junto de vocês. O impasse que a medida causa aos produtores é o aumento de custo de produção, o que vai encarecer os processos, e pode tornar o produto final mais caro para o consumidor em um momento de desvalorização de várias commodities. Você acha que o governo vai ceder, já que a manutenção desse ponto da MP prejudica o setor produtivo do país? Olha só, Priscila, eu acho que o governo tende a não ceder, tá certo? Mas eu acredito que ele também não tem uma força dentro do Congresso para manter esta medida, em função do desgaste e das forças políticas. Eu vejo que hoje 25 frentes parlamentares estão se juntando, estão fazendo um grande manifesto em relação a isso. E o governo não buscou diálogo, não conversou. Então, eu acredito que ele vai ter uma dificuldade muito grande de aprovar esta medida provisória, principalmente porque ela não foi conversada, ela tem impacto imediato e já está causando transtornos no mercado. E é importante, Rummel, a gente ressaltar que não é uma questão que atinge só o empresariado. Se há impacto nos preços, estamos dizendo que a pressão inflacionária, como um todo também, esse impacto. Não é verdade? É isso que a gente pode entender, né? Olha só, o que acontece hoje, isso vai mexer com os preços das commodities. Porque é o seguinte, hoje, como governo, eu não vou poder compensar crédito, eu já tenho dificuldade de receber e eu vou precisar mais ainda de recursos para poder fazer isso. Então, quer dizer, o mercado de soja, segundo informação, já está parado, tá certo? Então, por quê? Ninguém sabe como é que vai ficar, qual é o custo, vai ter que recalcular todos os contratos que foram feitos lá na frente vai ter que ser recalculado, as empresas vão ter prejuízo com isso, com essa mudança brusca, sem prazo, sem nada, e tem um mercado importante. Isso pode gerar uma falta de competitividade nos nossos produtos lá fora e uma falta de investimento, geração de emprego. Isso só na parte da agricultura lá dentro. Mas em todos os outros setores que hoje têm benefícios fiscais, tá certo? Vão sofrer o efeito disso. É uma questão unânime em todas as cadeias produtivas, tá certo? Isso vai gerar inflação, isso vai gerar desemprego. É uma questão, assim, uma questão absurda, sem discussão. É uma maneira, a medida provisória, do jeito que ela foi aplicada, é uma maneira autoritária, é uma maneira onde o governo precisa ver e só está olhando o umbigo dele, não está olhando o umbigo da sociedade com a forma geral. E o setor do agro, Rummel, ele tem um peso imprescindível para o PIB, na composição aí das exportações, que torna a questão ainda mais sensível para a economia do país. E os dados do primeiro trimestre, que a gente noticiou aqui no Mercado e Companhia, eles mostram que o setor foi responsável por 11% da composição das riquezas geradas pelo país. Não dá para onerar um setor que traz tanto valor para o PIB aqui do Brasil, não é verdade? Não só isso, olha só, não pode, porque é o seguinte, hoje quem sustenta a balança de pagamentos
no Brasil hoje, que gera superávit para que a gente possa ter controle de inflação, que o dólar possa não subir, ter uma estabilidade, é o setor agrícola, agropecuário, que exporta, tá certo? Que tem uma capacidade de exportação. E esse setor vai ser atingido de uma forma geral, tanto das proteínas, quanto das commodities como um todo, como qualquer outro processo. Isso vai impactar no crescimento, isso vai impactar na nossa competitividade, vai impactar em todo o processo produtivo, na geração de riqueza, na geração de emprego e na competitividade dos nossos produtos lá fora. Então, isso, na minha opinião, é uma medida impulsiva e, como você falou, não está preocupado em reduzir as despesas do serviço público, de aumentar a produtividade, só está querendo arrecadar. E eu acho também, aí olhando pelo lado político, essa é uma ação do governo onde ele quis jogar um setor contra o outro. Quis jogar o setor que tem os benefícios contra o setor que teve a desoneração da folha. E que em alguns pontos são os mesmos, mas na maior parte não são. Isso é um jogo político que eu acho que o governo vai ter mais desgastes e não vai conseguir ter bom resultado com isso. Tá certo, Rubem. Obrigada pela sua análise aqui neste início de semana. Excelente segunda-feira para você e até uma próxima oportunidade. Obrigado mais uma vez estarem aí com vocês.